Deus, eu não queria sair dessa cobertura, não. Estava boa demais. E você está feliz? Eu estou no manto já. Deus é sobrenatural. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Vou pedir para o Felipe ficar aí. Felipe, vem junto comigo. Pode descer, pode descer. Vou pedir depois para você subir. Aleluia. Quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu estava buscando ao Senhor e Deus sempre coloca muitas palavras, né? Deus fala conosco constantemente. Mas existem algumas palavras que Deus quer que você transforme ela em pregação. E eu te diria que essa deve ser umas 1005 ou 1007 ministrações. Quando Deus me dá uma palavra, apenas uma palavra, eu digo, eu quero trazê-la em pregação, porque ao trazê-la em pregação eu consigo buscar os detalhes, extrair mais um nutriente daquilo que Deus falou. E algo sobrenatural. E durante esses dias Deus começou a falar comigo sobre visão, de maneira muito sobrenatural. E há 2, 3 semanas ele trouxe uma mensagem de eu diria para vocês, de uma frequência diferente. É como se Deus, de fato, quisesse nos mostrar um pouco daquilo que é o futuro. E ele trouxe para nós uma mensagem que transcende aquilo que, na verdade, eu tenho estudado também. E essa mensagem, ela é sobre governo. É uma mensagem sobre cultura de governo. Governo de Deus. Abre comigo sua Bíblia. Em Mateus capítulo 5, versículo 48. Pai, obrigado pela unção compartilhada que eu recebi. Eu reconheço ela, porque ela aponta um destino para nós. Mateus capítulo 5, versículo 48. Diz assim a palavra de Deus. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sede vós, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Deus é perfeito. E a perfeição divina, ela é simbolizada não apenas no fato dele ser um bom Deus, mas ele é perfeito e a perfeição fala sobre o caráter de Deus. Deus não é apenas perfeito porque ele é um Deus. Ele é perfeito porque o caráter de Deus emana a perfeição. E também o caráter de Deus, além da perfeição que ela emana a perfeição eterna. Então Deus é um ser perfeito e plenamente eterno e eternamente perfeito. Em tudo que ele faz. Não há nada que Deus constrói que não carrega o DNA e a visão dele. E assim como ele é, o reino dele também é assim. A cultura de Deus também é perfeita. E a perfeição de Deus não é semelhante à nossa perfeição. Deus é perfeito e é perfeito em tudo que faz. Nossa perfeição humana, ela está atrelada ao nível de maturidade. Quanto mais maduro nós nos tornamos, mais tendenciosamente somos capazes de realizar feitos grandiosos. Não sei se você percebe, quanto mais você está amadurecendo, mais você se torna assertivo nas coisas, nas escolhas. Porque existe uma base de princípios e pilares e experiências de vida que, ao acarretá-lo ao longo da vida, você se torna perfeito naquilo que você está fazendo. E quantos conseguem reconhecer aquilo que de fato você é bom em fazer?
Tem habilidades na sua vida que você diz, eu sei fazer isso com uma categoria diferenciada. A gente tem a oportunidade, por exemplo, quem cresce com pai e mãe, vê que ao longo das suas experiências de vida, a comida de mãe é muito boa. Porque de tanto fazer constantemente, a experiência que torna fazer, faz com que seja perfeita, atingir um nível de perfeição. E Deus é perfeito e também aquilo que Ele faz é perfeito. Ou seja, tudo quanto Ele realiza é plenamente perfeito. Agora imagina que, como é o reino dos céus, que carrega a própria perfeição divina. O reino de Deus é plenamente perfeito e tudo que Ele fez, desde os anjos e toda a criação, carrega o DNA, a cultura, assim como um filho que carrega o DNA dos pais. Assim o reino e tudo que Deus faz, carrega o seu próprio DNA. E na criação do reino dos céus, Deus formou anjos, seres celestiais, conforme a sua natureza, no sentido de ser espírito. Agora imagina que num lugar de constante perfeição, e quando nós falamos da perfeição de Deus, não estamos falando da perfeição do homem, estamos falando daquele que é eternamente perfeito. O que significa que não existe nenhum mínimo de resquício para que haja um traço de imperfeição. Não tem um símbolo negativo. Deus é plenamente perfeito. E nesse lugar perfeito, onde é os céus, conforme na palavra de Jesus, em Mateus capítulo 6, quando ele vai apontar dizendo que seja feita a vontade de Deus na terra, como ela é feita nos céus, ele está trazendo a plena vontade de Deus, e está trazendo, dizendo, é necessário que seja feita de maneira perfeita, conforme Deus é perfeito nos céus. Agora imagina que nesse lugar, um ser, chamado Lúcifer, quebra. Lúcifer apontou um defeito dentro dele. E eu quero ler com vocês, para que você possa estar conectado do que nós estamos falando. E por favor, em Ezequiel capítulo 28. Existe uma mensagem sobre governo hoje. Versículo 11. Se puder nos liberar, para a gente poder acompanhar. Enfim, eu vou acompanhar por aqui. Vou acompanhar por aqui. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei Tiro, e diz-lhe assim diz o Senhor Deus: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. De ouro te fizeram os seus engastes, e no ornamento, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Pode continuar. Tu eras o querubim da guarda, ungido, te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Veja, esse texto de Ezequiel, ele figura a personagem de Lúcifer, quem ele era. Deus o criou de maneira perfeita. De maneira perfeita. Porque Deus é perfeito em tudo que faz. E o reino em que ele habitava também é um reino de perfeição. Mas se achou iniquidade dentro dele. Como é possível que num lugar onde é plenamente perfeito, um reino perfeito, um Deus perfeito, e alguém cria uma iniquidade? Quando você peca, você diz: fui tentado pelo diabo.
Quem tentou o diabo? Que diabo usou o diabo? Porque cada um é tentado pela sua própria cobiça. Não há tentação alguma que venha a nós que não seja segundo a medida que nós temos capacidade para corresponder. E quando alguém se joga do prédio até o chão por livre e espontânea vontade, de fato nós entendemos que existe um espírito influenciando. Mas que diabo usou o diabo? Agora imagina que num lar, na igreja, onde existe uma palavra perfeita, onde você tem a palavra de fé, palavra de amor, palavra de esperança, palavra de alegria, que diabo usa o irmão para desistir? Imagina aí uma família, onde cresceu com pai e mãe, fiel a Deus, transmitindo todo o princípio, e o filho sai fora do eixo. Mas por que num lar perfeito, numa igreja onde tem uma palavra perfeita, ainda existem aqueles que desistem? Porque foi achado iniquidade dentro deles. Não da igreja, não do reino, não da família, dentro deles. Assim como o filho pródigo decidiu sair de casa, semelhante, abrindo aqui um aspas, a Lúcifer decidiu no seu coração se deixar ser influenciado por um sentimento faccioso. Serei eu maior do que Deus, eu posso ocupar o trono, eu posso chegar ao trono, eu posso ser maior, eu sou o guardião, eu tenho as esmeraldas, eu posso, eu consigo. O orgulho tomou conta, ao ponto de se achar iniquidade dentro dele. Agora imagina os anjos, a criação, olhando para Deus e toda a sua perfeição, todo o seu governo. Qual era o espanto? Como é possível? Como é possível que num reino de Deus, onde Deus habita, onde o governo e a vontade dele é plena, haja alguém capaz de criar uma iniquidade? Será que Deus não estava vendo? Não é isso que perguntam por alguns pais também? Será que você não estava vendo o seu filho fazendo isso? Será que você não percebeu? Mas por que Deus não fez nada? Até que de fato aquilo que Ele concebeu gerou iniquidade. Porque Deus estava dando tempo de misericórdia. E é isso que muitos de nós não entendem no governo de Deus. Porque Deus estava dando tempo de misericórdia, para se apresentar ao altar divino, para que reconhecesse os seus caminhos, e o próprio Deus pudesse endireitar as veredas, como dizem em Provérbios 3, 5, 9. Mas Ele permitiu. E ao permitir isso, a Bíblia diz em Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas 10, versículo 18. Jesus disse: eu vi Satanás caindo como um raio. Puf. Eu vi. Porque Ele permitiu o sentimento faccioso. Então, quando há iniquidade, quando algo fora do governo de Deus vem até a Deus, e não é algo segundo a natureza, nem o DNA de Deus, Deus é rápido em consertar. E a prova, como um relâmpago, eu vi ele cair. Como um relâmpago. Deus é rápido em consertar. E se você ler o contexto da Bíblia, você vai perceber que no comércio de Lúcifer, na influência que ele teve entre alguns outros
anjos que ele levou consigo, a Bíblia fala como a terça parte. Mas se tem a terça parte, tem a primeira que sobrou, a segunda, a quarta, a quinta e a sexta. Ele influenciou e foi expulso como um relâmpago. Mas o que eu vejo aqui é olhar, mas o que aconteceu lá no reino dos céus nesse momento? Eu gosto da leitura de Ellen White, no livro O Grande Conflito, quando ela vai dizer: havia como se fosse no reino dos céus uma comoção, como se fosse um espanto dos anjos. Quem é este? Questionando a criação de Deus. Mas o que me torna muito alegre em pensar é a visão de Isaías. Quando ele vai olhar em Isaías capítulo 6, versículo 1, vai dizer: eu vi o Senhor assentado no trono. Ou seja, aquilo que parecia criar conflito, na verdade não tem conflito no reino. Porque aquele que queria trazer um conflito foi expulso, e eu vi o Senhor assentado no trono, e os anjos cantavam: santo é o Senhor. Deus é rápido em consertar. Deus é rápido. Deus, ele te dá um tempo de misericórdia. Mas quando aquilo vai tirar do eixo, ele vai ser rápido, como um relâmpago. Expulsando a iniquidade. Mas algo que acontece depois, Gênesis capítulo 1, versículo 1, é interessante. Porque Gênesis capítulo 1, versículo 1, é um retrato da própria perfeição de Deus. No versículo 1 diz que Deus criou os céus e a terra. E no versículo 2, vai falar que a terra estava sem forma e vazia. Se você acabou de ler que Deus é um Deus perfeito, e Paulo diz que Deus é um Deus de ordem, como é possível um Deus de ordem perfeito fazer algo sem forma e vazio? De fato, nós podemos olhar e falar: calma aí, tem alguma coisa que não está encaixando segundo o modelo do caráter, da natureza, do DNA de Deus. Então, provavelmente é certo de fato que Deus não formou algo sem forma e vazio. O que acontece do versículo 1 ao versículo 2 por 3 é que, na verdade, do versículo 1 ao versículo 2, teologicamente, um gap, um intervalo de tempo. Por isso, no versículo 3, começa a criação dos céus e a terra. Gustavo, calma aí. Se no versículo 3 começa a criação dos céus e a terra, quando Deus diz: haja luz e houve luz, e haja separação das coisas, Deus trazendo ordem e decência nas coisas, se mostrando segundo a sua natureza e o seu DNA. Então o que tinha no versículo 1? A perfeição. O reino de Deus em estado perfeito. Os céus e a terra em estado perfeito. E o que aconteceu no versículo 2, sem forma e vazio? Eu vi Satanás caindo como um relâmpago. E a prova disso é que Isaías vai dizer em versículo 45, capítulo 45, versículo 18, ele vai dizer que Deus criou as coisas, os céus e a terra, e não as criou para ser um caos. A prova é que, de fato, há no versículo 12 um gap, uma queda, um espanto que criou algo sem forma e vazio. Gustavo, então você está dizendo que antes da criação do homem já havia um reino perfeito? Sim, porque a Bíblia diz, e bem clara em Jeremias, apontando que você foi feito antes da fundação do... Antes da fundação do mundo. Calma aí, se eu fui feito antes da fundação do mundo, por que eu apareço só no versículo 26 de Gênesis? Quem disse que você ser pessoa, você só veio a existir depois que você foi fecundado? Pergunta para um casal como é que é gerado um filho. Vai te dizer, por meio de um pensamento. Por meio de uma ideia. Nós já estamos pensando se é homem ou mulher. Se um homem pode pensar num filho
antes de tê-lo, gerá-lo no seu pensamento, na sua imaginação, por que Deus não faria você antes de ser gerado fisicamente? Quem está entendendo? Mas algo interessante é que Deus forma o homem segundo a imagem, a sua semelhança. Então o homem vive, e no capítulo 3, versículo 15, apresenta algo inusitado. Você já conhece um pouco o contexto, vou tentar correr um pouco aqui. O homem pecou. Mais um momento que a humanidade erra. Uma hora o Lúcifer pecou. Deus consertou. Deus formou um homem segundo a sua imagem e semelhança. O homem pecou. No versículo 15 de Gênesis, capítulo 3, vai dizer que porém inimizade entre ti, no caso da serpente, e a mulher, entre o seu descendente e a sua descendente, apontando que este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Apontando o que exatamente? O que nós conhecemos, a Cristo, como aquele que pisaria a cabeça da serpente, do inimigo, de Satanás, mostrando, Deus apontando, se mostrando como Deus profeta, apontando um destino de salvação para a humanidade, o governo de Deus sendo estabelecido de novo. De novo. Mais uma vez, Deus apontando o conserto das coisas. Eu não sei como você lê a Bíblia, mas ao meu ver, Deus sempre está consertando. Não foi Ele que pecou, foi Ele que consertou. E você diz, Gustavo, calma aí, então você está dizendo que ao longo do tempo, até Jesus chegar, Deus precisou levar todo esse tempo para consertar a humanidade? Ou para trazer um pouco de esperança? Calma. Deus usa vários homens. Quando Deus aponta Sodoma e Gomorra para destruí-lo, a Bíblia diz que Deus vai conversar com Abraão. E diz, eu preciso te auscultar algumas coisas, no sentido de segregar para você algumas coisas. Deus percebeu que a iniquidade de Sodoma e Gomorra da humanidade havia chegado até ele e falou, existe um cheiro de iniquidade dos homens. Estão pecando muito. Preciso consertar. E a única forma é destruir toda Sodoma e Gomorra. Mas antes, Deus vai até Abraão e disse, preciso segregar algumas coisas para você. Amós diz que Deus não faz nada na terra sem confiar os seus segredos aos profetas. Uau! E Deus, ao destruir Sodoma e Gomorra, ele chega para Abraão e fala, preciso te falar umas coisas, vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão diz para Deus, se tiverem lá 50 homens justos, poderás destruir? Deus disse, não. Falando bem, se tiver 45, Deus disse, se tiver 45, não. Não sendo ousado, se tiver 40. Deus disse, se tiver 40 homens justos, não. Assim, não sendo muito constante, se tiver 35. Deus disse, não poderei destruir. Não, se tiver 30 homens justos. E quando chega no zero, somente ele. Se tiver um homem justo, Deus disse, não podereis destruir Sodoma e Gomorra. Você pode ler Gênesis capítulo 6, você vai encontrar esse contexto. Mas no instante, Deus insiste, Deus então, o homem peca, e Deus tentando consertar, Deus envia um homem chamado Noé. A história você conhece. É interessante porque a história de Noé simboliza a própria criação da humanidade. Deus percebe que a terra está inflada de pecado. E Deus chama Noé e diz, você precisa anunciar, porque senão irei destruir a humanidade toda, para começar do zero. Quem já percebeu que um dia falou assim para si mesmo, dizendo, Deus, tem muita iniquidade no mundo, sabe? Mais fácil dar um delete para todo mundo e se tudo acabar, a gente começar de novo. Você acha que Deus não fez? Você acha que Deus não fez? Pergunta para Noé. A única família que fora justa na terra, Deus falou, avisa os homens para se arrependerem. E por meio do dilúvio, que você já conhece a história, eu estou tentando correr pelo tempo que nós temos. Noé fala aos homens, vocês precisam se arrepender. Arrependei, mas os homens não ouvem. Deus mais uma vez, antes de destruir a humanidade, Ele vai conversar com os homens justos.
Por isso a Bíblia fala, o justo viverá pela fé. Deus vai segregar coisas a Noé e vai compartilhar com seu amigo. Olha, está acontecendo coisas vindo da terra, mas eu preciso que você corrige. E Noé vai e insiste aos homens, e os homens continuam pecando. Então vem o dilúvio. E apenas a família de Noé é a única que existia na face da terra. Sabe o que é interessante? No contexto de Gênesis capítulo 8. É que Deus começa com as mesmas palavras, depois do dilúvio, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Quem entendeu que essa é uma palavra de governo? Deus já está consertando todas as coisas. Mais uma vez o Deus se colocando na posição de quem conserta para trazer o homem ao eixo da natureza divina. Então a Bíblia diz que Deus usa na lei reis, profetas e sacerdotes. Até que ele mesmo, para nenhum homem é justo o suficiente para justificar a si mesmo. Porque o homem pecou. E pelo fato do homem pecar, não há justo sequer na humanidade. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 23. No versículo de João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer, porque Deus amou o mundo. Uau, de novo. De novo. De novo, Deus querendo consertar a humanidade. Sim, Deus amou o mundo. Mas eu quero te mostrar algo pela Bíblia, para você entender. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus falava por meio de reis, profetas e sacerdotes. Mas este não era um justo o suficiente para salvar a si mesmo, ou sequer a humanidade. Noé, por exemplo, não conseguiu salvar a sua família. Pelo contrário, ao ser embriagado pelos seus filhos e a ter uma relação, quebrou laços de princípios com Deus. Então Deus olha para a humanidade e diz, eu preciso dar uma chance de novo. Mas, quantos creem que cada espécie produz segundo, a criação produz segundo a sua espécie? A Bíblia fala que Deus fez macho e fêmea os animais, e cada um produzia segundo a sua espécie. E quando na lei era utilizada os animais para justificar o pecado do homem por meio do sacrifício de animais, entenda, aquilo era como se fosse uma sombra, como nós já temos aprendido na palavra. Não era uma justificação e purificação, era apenas como se fosse algo que poderia encobrir, porque a espécie que produz segundo a espécie, era necessário que um homem viesse a morrer e sacrificar-se por meio do homem. Por isso não era animal, era necessário que fosse um homem, Cristo, Jesus, homem, e não apenas um homem qualquer. Era necessário que fosse um homem justo, sem pecado, sem mácula. E Deus não encontrou ninguém na face da humanidade. Então o que ele decidiu fazer? Ele disse, eu mesmo vou me entregar. Um Deus que pode tudo se encaixar e se fazer caber num corpo humano. Ele é tão Deus e tão suficiente que se permite se encaixar no corpo humano. A Bíblia diz que abriu mão da sua glória para poder se encaixar. Ele diz, eu mesmo vou consertar. E veio entre nós. E para eu correr um pouco, existem alguns momentos da história da humanidade que algumas profecias vão acontecer. E uma das profecias é de Isaías, quando vai dizer, apontando, na verdade, a mensagem de Jesus, dizendo que ele viria para libertar os cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor e também o ano do juízo do Senhor. Isaías capítulo 61 em diante. O ano aceitável e o ano do juízo. Quando se cumpre a profecia do texto de Isaías 66, Jesus está dentro da sinagoga, ele abre o livro de Isaías, e ele vai dizer o seguinte, eu estou aqui para cumprir o evangelho, apregoar o ano aceitável. Ele não fala juízo. Por que ele fala apenas aceitável e para aí? Porque o texto de Isaías dizia aceitável e dia do juízo.
Porque existem dois tempos: o ano aceitável e o dia do juízo. Segura aí. Então a profecia de Joel também é cumprida. Joel capítulo 2 vai dizer exatamente aquilo que nós já temos entendimento muito claro. Vai dizer que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Jovens terão visões, profetizarão, terão sonhos, os velhos e demais. E essa profecia nós sabemos que é cumprida quando Jesus vai dizer aos discípulos, dizendo o seguinte: Atos capítulo 1, versículo 8, sereis minhas testemunhas em Judeia e Samaria, até os confins da terra. E eles estão em Jerusalém esperando o Espírito Santo descer. Em Atos capítulo 2, no texto da visão, diga texto da visão. Eles estão então em Jerusalém esperando, e vem o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu como um vento impetuoso, e todos foram cheios do Espírito Santo. Nesse momento eles estão vivendo a era da igreja, a era do ano aceitável do Senhor. Então a profecia foi cumprida, aquilo que foi falado a respeito de nós recebermos o tempo da nova aliança, da promessa do Espírito, chegou até nós. E a prova disso é que a Bíblia vai dizer que eles continuam fazendo barulho no mundo. Foi um marco. O ano aceitável. Mas o tempo da aliança, da graça, a era da igreja, Jesus paga o preço. Eu queria te dar mais um pouco de detalhe, mas pelo tempo vou precisar correr um pouco mais. Colocar numa velocidade, uma frequência 10.0. E algo maravilhoso acontece. Abre em João, em Apocalipse capítulo 1. Diga para o seu irmão, não fica com medo. Se prepare para decolar. Apocalipse capítulo 1. Vou aproveitar a tela, está liberado aí. Queria acompanhar junto com vocês. Olha, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Atenta-se, que a revelação de Jesus Cristo notificado ao seu servo João. Diga João. Foi João. Continuação. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Continuando. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, diga tempo de igreja. A graça e a paz a vós outros da parte daquele que é, que ele que há de vir. Você conhece quem está falando? Da parte dos 7 espíritos que se assentam diante do trono. E da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus Pai. A ele a glória, domínio pelos todos os séculos. Amém. Continuando. E esse que vem com nuvens e todo olho o verá, o quanto transpareceram. Continua no versículo 9, por favor. Versículo 10. Vamos lá, que eu quero dar uma nesse texto, para eu correr um pouco contigo pelo tempo. E eu vou explicar o contexto de Apocalipse 1. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 cordeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com veste de talares, cingido à altura do peito como uma cinta de ouro. A sua cabeça com cabelos eram brancos como árvore de lã, como neve, como os olhos de chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado na fornalha, como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, na boca saía ali uma espada afiada.
o rosto semelhante como o sol, a sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, sou o primeiro e o último. Veja, Jesus se revela. Capítulo 1 de Apocalipse, Jesus se revela a João, dizendo: eu sou o primeiro e o último. E quando João contempla a Jesus, ele cai como morto. Quem cai, morre ou desmaia como morto? Ele desmaiou, porque ele não aguentou a carga da beleza do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Jesus tocou ele, disse: ei, levanta, não é hora de cair no manto, é hora de você escrever. É hora de você escrever o que eu vou te falar. Amém? Vamos lá. Continua, versículo 18. Aquele que estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Continua, por favor. Escreve, pois, as coisas que vistes, que são, e as que hão de acontecer depois destas. Escreve, pois, as coisas que vistes, são, e as que hão de acontecer. Diga: as coisas que vistes, que são, e que hão de acontecer. Veja, o que João viu? Jesus. O que João viu? Jesus. Falou: escreve o que você está vendo. Escreve o que vistes. E os que são? O que ele está se referindo? A igreja. Porque ele se apresenta falando da igreja. Escreve as coisas que vistes. Eu, Cristo, morri, ressuscitei, estou aqui, o primeiro, o último, o eterno. Isso que você está vendo, esse cinto de ouro, escreve. Não cai no manto, escreve. O que viste. E as que são. As cartas de Apocalipse, no versículo 2 e 3, fala das cartas enviadas para as igrejas. Tiatira, Esmirna, no que nós já temos lido. O contexto da igreja de Ásia. Então está falando do tempo da graça. Dos que são, o tempo da graça. Os últimos dias. Escreve sobre os últimos dias. E também as que hão de acontecer. Quais coisas irão de acontecer? Para você ter um contexto, para nós indo bem por final, que eu estou com tempo. O livro de Apocalipse, capítulo 1, Jesus se revela. No versículo capítulo 2 e capítulo 3, acontece as cartas para a igreja. No capítulo 4, começa Deus a explicar o que há de acontecer depois do tempo da graça. Porque qual é? Em ordem, veja a ordem. As que viste quem? Jesus morreu e ressuscitou. As que são, tempo da graça. E as que hão de acontecer. Vai lá, Apocalipse capítulo 4, por favor. Para nós chegarmos para o final. Uau! Esse texto é maravilhoso. Depois dessas coisas, que coisas? Que vistes e as que são. Agora é as coisas que hão de acontecer. Depois dessas coisas, olhei e eis que não somente uma porta no céu se abria, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao que falara comigo, dizendo: sobe para aqui. Eu amo esse momento. É que João percebe que ele vai ser arrebatado. E a primeira coisa que Deus fala: você precisa subir de nível. Vem para cá. Sobe aqui. João já havia caído no manto, foi levantado pela destra de Deus. E Deus fala: existe um nível maior. Algo sobrenatural. Para você enxergar isso, sobe para cá. E te mostrarei as coisas que devem acontecer depois dessas. Versículo 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém. Eu vou te contextualizar algo. Lúcifer pecou,
Deus consertou. O homem pecou, Deus consertou. A Babilônia se levantou, Deus corrigiu. Roma se levantou contra a igreja, Deus corrigiu. E depois disso, Deus irá corrigir, e Ele está assentado no trono. Gustavo, calma aí, você disse que tudo isso que aconteceu, qual é o final das coisas? Depois dessas coisas, Deus está assentado no trono. O governo é de Deus, tudo pertence a Deus. Aquilo que Ele falou irá se cumprir. Quando passar o tempo da graça, você irá ver Jesus sentado no trono. E esse é o governo de Deus. O governo de Deus é que Ele não perde. Ele não perde. Gustavo, por que essa mensagem para hoje, para um culto de fé? Para te dizer que Deus vai vencer. Pode parecer que talvez nos últimos dias, como o pastor Eli disse, algumas falsas notícias, algumas pessoas que no final vão dizer, olha, está acontecendo guerra por aqui, guerra por lá, como ele diz em Mateus capítulo 24, e ele vai dizer, depois do tempo da graça, eu estarei no trono. Agora vê o que acontece. Uau! Vou pedir para você correr lá para o versículo 9. 4, 9. Uau! Ele está no trono. Ele está sentado no trono. E no contexto, depois desse tempo, quando estes seres viventes derem glória, honra, ações de graça, ao que se encontra assentado no trono, ao que vive pelos séculos. Grupo de música, pode subir para a gente encerrar. Uau. Sabe algo maravilhoso? É que se você ler a Bíblia inteira, você vai perceber a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E no final, Deus é vitorioso. Eu queria dizer, os homens que se levantam contra a igreja, como Roma se levantou, como a Babilônia se levantou, tentando colocar um lugar de adoração e chegar a ter mais altos, como Lúcifer tentou dizer, eu chegarei mais do que Deus, como virá o anticristo dizendo, poderei ser eu, talvez maior do que Deus, mas no final é que os seres viventes olham para cima e veem um Deus sentado no trono dizendo, glória e honra para aquele que vive para sempre. Aquele que vive para sempre. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Por isso a nossa esperança não está aqui nessas coisas. A nossa esperança é maior. Como o pastor Eli disse, tem dores no mundo. Eles estão vivendo por aquilo que eles veem, mas nós estamos olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa palavra, da nossa fé. Essa é uma boa palavra, meu irmão. Você pode ficar de pé? Você poder tocar, tu és digno de tudo. Uau! Sabe, querido, essa palavra é para que você entenda como foi o começo, como Deus é misericordioso e como aquilo que Ele falou sempre se cumpriu. E o final é que Ele é digno de todo louvor. E Ele disse que aquele que perseverar até o fim, sabe, embora sendo pontos, diria até, do fim, mas na verdade esse fim para nós, que somos justos, como disse Abraão, e se for 35 justos, e se for apenas 20, mas eu vejo uma igreja
que tem mais de 2.500 fiéis. 2.500 fiéis, muito mais. A igreja carrega um semblante. E ele disse que no final a vitória é maior. Essa vitória de Cristo é maior do que a nossa dor de hoje. É maior do que as circunstâncias que nós estamos vivendo hoje. Por isso essa palavra é uma esperança. Existe algo maior. E você estará lá com Ele, dizendo: Santo, 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 Tu és digno de todo louvor, Tu és digno de toda adoração. Os anjos se prostram, nós também. Todo ser vivente se alegra. Há uma esperança, e a esperança é Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo está no trono da graça. Ele está no trono. Aleluia.